Olá pessoal, agora nós vamos falar do subsistema operativo do Sistema Financeiro Nacional, que também é chamado de Sistema de Intermediação Financeira. Mas nesse primeiro bloco nós vamos focar nas instituições financeiras captadoras de depósito à vista e vocês vão perceber por que a palavrinha depósito à vista ela é tão relevante nesse conteúdo, porque nós vamos estar falando de política monetária e a política monetária que vai estar sendo apresentada no outro tópico, quando a gente vai falar de moeda e política monetária, essa questão do depósito à vista ela tem uma relevância muito grande, porque o depósito à vista ele tem uma particularidade que eu já vou antecipar para vocês. Imagine que você deposite R$1.000 numa agência bancária e você vai usar esse dinheiro ao longo dos próximos 30 dias. O banco não vai ficar com esse dinheiro parado. O que o banco vai fazer? Ele vai emprestar esse dinheiro para alguém. Vamos imaginar que ele empreste esse dinheiro para uma padaria. Ora, os R$1.000 seu que estão lá, você pode usá-lo a hora que você quiser. Mas quando o banco empresta esse dinheiro para a padaria também tem direito a usar os R$1.000. Então, efetivamente, existe R$1.000. Mas você podendo gastar 1.000 e a padaria podendo gastar 1.000. E isso tem um impacto muito grande no processo de volume de oferta de dinheiro disponível para a população, e isso pode ter impacto inflacionário. Por isso que quando falamos de moeda de depósito à vista, a gente vai falar de diversos instrumentos utilizados pelo Banco Central do Brasil para controlar a moeda, e isso se dá via instrumentos de política monetária. E o controle se dá em cima de depósito à vista. Portanto, nós vamos fazer um recorte, vamos inicialmente falar de instituições financeiras captadoras de depósito à vista, depois nós vamos falar das demais instituições financeiras. Bom, então, só para destacar o subsistema operativo, elas são instituições autorizadas, reguladas e fiscalizadas pelo subsistema normativo. Lembrem vocês que essa palavra autorizar, regular e fiscalizar se aplica ao subsistema normativo. Mas eles fazem isso em relação a quem? Em relação ao subsistema operativo, que é o que nós vamos ver agora. Bom, o subsistema operativo dedica-se à intermediação financeira ou à prestação de serviço. Ora, quando a gente fala em intermediação financeira, a gente costuma dizer que tem dois agentes presentes na intermediação. Em economia, a gente chama de agente poupador e agente tomador. Se uma pessoa vai a um banco e faz um depósito e deixa esse dinheiro parado lá, é porque esse dinheiro está sobrando para ele. Então, conceitualmente, esse é um agente poupador. Se o banco pega esse dinheiro e empresta para alguém, ele está colocando esse dinheiro a serviço de uma outra pessoa. Esse é o agente tomador. Portanto, quando a gente pensa em intermediação financeira, nós pensamos na figura do intermediador bancário, que é o banco, ou a instituição financeira de um lado, do agente poupador de um lado e do agente superavitário ou tomador de outro. Portanto, a palavra intermediação, ela se dá a partir do momento que o banco, ele junta essas duas pontas. Portanto, a intermediação financeira e a prestação de serviços é o que se faz no dia a dia nas instituições financeiras. Que tipo de serviço? Ora, os bancos hoje vendem várias coisas. Os bancos vendem seguro de vida, seguro patrimonial, os bancos vendem planos de previdência, os bancos vendem plano de saúde, título de capitalização, tudo isso são serviços. Agora, a intermediação tem essa lógica específica de um ente pegar o dinheiro de alguém para repassar para o outro. Bom, quando a gente pensa em banco ou no subsistema operativo, nós falamos de dois tipos de instituição financeira. São as instituições bancárias ou monetárias, vejam bem, que são aquelas que recebem depósito à vista, portanto criam moedas, eu vou explicar depois por que criam moedas, e as instituições financeiras não bancárias ou não monetárias que não recebem depósito à vista. Neste vídeo que nós vamos produzir com o conteúdo subsequente, ele vai estar focado só no item 1, que são nas instituições financeiras bancárias ou monetárias que recebem depósito à vista.
E por que a instituição financeira bancária ou monetária ela está associada à ideia de depósito à vista? Porque o exemplo que eu dei anteriormente, você tem R$1.000, que é o dinheiro que alguém depositou numa conta. Veja bem, esse R$1.000 dá direito a quem depositou esse dinheiro na agência usá-lo a qualquer momento. No entanto, quando o banco emprestou esse dinheiro para a padaria, o banco deu direito também à padaria de usar os mesmos R$1.000. Isso se chama em economia criar moedas. E isso só se dá em decorrência do depósito à vista. Por quê? O depósito a prazo, se você deposita no CDB, por exemplo, por 90 dias, se o banco empresta esse dinheiro para o padeiro, vamos supor que sejam os mesmos R$1.000, há apenas uma troca. Você disse que vai deixar o dinheiro parado durante 90 dias, portanto, você não vai usar esse dinheiro durante 90 dias, o banco emprestou para a padaria que vai usá-lo. Houve apenas uma transferência, isso não criou moeda, apenas trocou o direito de usar os R$1.000 seu para a padaria. Veja a diferença, por isso que o depósito à vista vai merecer uma atenção especial nossa neste bloco. O sistema financeiro nacional, no que diz respeito ao subsistema operativo, ele é muito grande. Vejam bem, o bloco 1 aí são as instituições financeiras captadoras de depósito à vista. E aqui eu destaquei 4 instituições, que são os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais, as caixas econômicas e as cooperativas de crédito. Ali eu poderia acrescentar também os bancos cooperativos. Gente, uma questão que se vocês observarem prova do ano anterior, vocês vão perceber que cai muito qual é o conceito de banco comercial? Banco comercial é aquele que recebe depósito à vista. Quando você fala em banco múltiplo, a ideia de múltiplo dá a ideia de quê? De mais de uma função. O banco múltiplo, ele recebe depósito à vista também, porque ele é um banco que, além de banco comercial, ele é outras coisas. Então ele recebe depósito à vista, mas ele recebe poupança, ele também empresta dinheiro para o sistema financeiro habitacional. Então a ideia de banco múltiplo, vejam que eu coloquei banco múltiplo com carteira comercial. Mais à frente nós vamos falar de como se forma um banco múltiplo e vocês vão ver que tem banco múltiplo que não tem carteira comercial, tem banco múltiplo que não pode receber depósito à vista. Então, o conceito de depósito de banco comercial é aquela instituição que recebe depósito à vista. E nós sabemos que a Caixa Econômica Federal também recebe depósito à vista, além da poupança. Por isso, a Caixa Econômica Federal ela tem o que nós chamamos de carteira comercial. Quando a gente falar em carteira, e eu vou voltar aqui ao banco múltiplo, é importante destacar o seguinte: se você poderia pensar numa casa com vários cômodos. Num cômodo você guarda algumas coisas, no outro cômodo você guarda outras coisas. Quando você pensa no banco múltiplo, você pode pensar numa casa com múltiplos quartos, onde um quarto se dedica a uma carteira chamada depósito à vista. No outro quarto você tem uma carteira chamada letras hipotecárias, ou CDB, ou caderneta de poupança. Então o banco múltiplo ele tem normalmente uma carteira que é a chamada carteira comercial, e a regra para ser formado como banco múltiplo é ter pelo menos a carteira comercial ou a carteira de investimento, que eu vou falar mais adiante. Bom, então as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista são essas 4, e o banco comercial é o mais relevante nesse bloco, porque o conceito dele envolve a ideia de recebimento de depósito à vista. As demais instituições financeiras, vejam a primeira que eu coloquei: banco múltiplo sem carteira comercial. Ele aparece lá em cima quando ele tem carteira comercial. Ter carteira comercial significa receber depósito à vista. No bloco seguinte tem banco múltiplo sem carteira comercial. E aí nós vamos ver todas essas instituições aí. Nós vamos ver, em linhas gerais, como funciona um banco de investimento, como funciona um banco de desenvolvimento, como funciona uma sociedade de crédito, financiamento e investimento,
como funciona companhias hipotecárias, etc, etc, etc. E, inclusive, por último, eu coloquei os agentes de fomento e as sociedades de microempreendedores, que nós vamos ver rapidamente mais à frente. O foco agora vai ser as instituições financeiras que recebem depósito à vista. Nós temos algumas instituições do subsistema operativo que nós chamamos de instituições auxiliares, que são, primeiro aí eu destaquei essa ideia do B3, e eu queria que vocês lembrassem do B3, por quê? Existia uma bolsa chamada Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo. Existia outra bolsa chamada Bolsa de Mercadoria Futuro, BMF. Essas instituições se fundiram, transformaram em uma só. E eles trouxeram ainda para essa nova instituição uma central chamada CETIP, que é a Central de Custódia de Títulos Privados. Então, hoje, existe uma bolsa chamada B3, que é a fusão, é a junção da BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuro, mais Bolsa de Valores de São Paulo, mais CETIP. E lembrando que B3 é um nome, esse 3 aí tem uma razão de ser. B3 significa Brasil, Bolsa e Balcão. O que significa B3? Brasil, Bolsa e Balcão. É a razão do 3zinho que está aí na frente. Bom, nós vamos ainda nas instituições auxiliares falar um pouco de corretoras, de distribuidoras, de sociedade de arrendamento mercantil. Essa é super importante. Muitos aqui que estão assistindo essa aula já financiaram carro por leasing. O leasing é uma operação que é feita por uma sociedade de arrendamento mercantil. Quando você compra um carro que é leasing, você não é dono do carro. Você é arrendatário do carro. Legalmente, você é arrendatário. Só que no contrato que você assina com o banco, está escrito lá que o dia que você terminar de pagar o arrendamento naquele prazo que o banco te deu, você pode transferir para o seu nome. Mas o leasing é um arrendamento. Nós vamos falar um pouco de leasing mais à frente. Outra instituição auxiliar importante são as sociedades corretoras de câmbio, que trabalham aqui basicamente com o câmbio turismo, né? Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar para o exterior e precisaram de moedas daquele país. Então você foi lá na corretora de câmbio para comprar dólar, ou comprar peso, ou comprar um iene, ou seja, as moedas estrangeiras para viajar. São essas sociedades corretoras de câmbio que fazem essas vendas. Nós temos ainda as entidades ligadas ao sistema de previdência e seguro. Nós falamos já lá no subsistema normativo das entidades privadas de previdência fechada e entidades abertas de previdência privada. Então nós vamos falar dessas entidades mais à frente, e aí nós vamos falar das seguradoras, nós vamos falar das empresas de capitalização e nós vamos falar também das administradoras de seguro-saúde. E aqui tem as administradoras de recursos de terceiros e o sistema de liquidação e custódia. Veja aí o item 2 do sistema de liquidação e custódia, que tem a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, CETIP. É essa entidade aí que ela era independente e hoje ela está lá dentro da bolsa chamada B3, juntamente com a Bovespa e com a BMF. Além disso, existe um sistema chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e aí eu vou fazer um desafio para vocês. O que é custódia? Vocês sabem? Custódia, na verdade, é guarda, é tomar conta de. Então, o sistema de liquidação e custódia é um sistema que é o repositório de todos os títulos públicos que ficam lá sendo guardados em nome das diversas pessoas que são donas desses papéis. E ele se chama sistema de liquidação e custódia porque, além dele custodiar, dele guardar o título para você, quando você vende esse título, ele faz a liquidação para você. Portanto, essa palavrinha liquidação e custódia está associada a este processo. Bom, quando a gente pensa nas instituições financeiras captadoras de depósito à vista, vale destacar primeiro esse ponto aí. Primeiro, são sociedades anônimas. Nenhuma instituição financeira, para funcionar e para captar depósito à vista,
pode ter um outro modelo organizacional sem ser uma sociedade anônima. E o que é uma sociedade anônima? Sociedade anônima normalmente são empresas reguladas pela CVM e que tem fundamento na Lei 6.404 de 1976, que é a lei que regula as sociedades anônimas. E elas compreendem, e isso eu já falei em lâminas anteriores, os bancos comerciais. Repito, banco comercial, o conceito de banco comercial é o banco que capta depósito à vista. Mas também tem os bancos múltiplos. O banco múltiplo ele tem mais de uma carteira. Para ele ser uma instituição captadora de depósito à vista, obrigatoriamente ele precisa ter a carteira comercial, que é aquele quartinho que eu falei da casa do banco que cuida só do depósito à vista. Temos as caixas econômicas, que também recebem depósito à vista, tem os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito. E qual é a atribuição? Quais são as atribuições dessas instituições aí? Concedem crédito. Eu pergunto para vocês, o Banco do Brasil é o quê? É um banco múltiplo? É um banco comercial? O Banco do Brasil é um banco múltiplo. O Banco do Brasil é um banco múltiplo. Se caiu, não errem, porque ele tem a carteira comercial. Mas ele tem também outras carteiras. Ele tem uma carteira chamada de leasing, que é aquele CNPJ relacionado àquele exemplo do carro que eu dei anteriormente, que você compra via leasing. Mas ele tem dentro do CNPJ dele uma carteira chamada carteira comercial. Portanto, o Banco do Brasil, se cair, não é. O Banco do Brasil é um banco múltiplo, porque ele tem a carteira comercial e outros bancos, e outras carteiras. Então, é o seguinte, o Banco do Brasil concede crédito? Concede. Toda instituição financeira que capta depósito à vista concede crédito. Por que eu vou captar depósito à vista se eu não puder usar esses recursos para conceder crédito às pessoas? Mas a característica mais importante das instituições financeiras captadoras de depósito à vista é a criação da moeda. Não esqueçam disso. Instituição financeira captadora de depósito à vista cria moeda. Por quê? Porque você deposita e o banco vai emprestando esse dinheiro para outras pessoas, esse dinheiro volta para o banco de alguma forma, ele empresta para um terceiro e isso vai gerando poder de compra num conjunto enorme de atores na sociedade. E por último, as instituições captadoras de depósito à vista também prestam diversos serviços. Você tem serviço aí de cartão de crédito, de cartão de débito, você tem vendas de títulos de capitalização, venda de seguros, tudo isso é feito nessas instituições. Elas não ficam restritas à captação de depósitos à vista. Bom, aí vale algum recorte interessante. Banco múltiplo, para ele ser chamado de banco múltiplo, ele precisa ter pelo menos duas carteiras. Uma comercial ou investimento. Tá vendo? Então, para ele chamar banco múltiplo, ele tem que ter mais de uma carteira. Os bancos comerciais têm o depósito à vista como atividade típica, eu já falei isso anteriormente. As caixas econômicas, ela tem uma conexão muito forte com a ideia de bancos comerciais e também de bancos múltiplos que captam depósito à vista. Por quê? Porque elas também captam depósito à vista. O destaque para as caixas econômicas é que ele tem um foco maior na captação de recursos de caderneta de poupança e a poupança das caixas econômicas é destinada predominantemente para quê, gente? Para crédito imobiliário, para você financiar a sua casa, para você financiar a compra de uma sala comercial. Portanto, o crédito imobiliário é a destinação prioritária dos recursos da Caixa Econômica Federal. Aí eu pergunto para vocês, qual é a destinação prioritária da caderneta de poupança do Banco do Brasil? Você sabe? Crédito agropecuário. Portanto, se cair alguma coisa que faça essa conexão da predominância, não significa que é exclusivo, mas da predominância dos recursos da poupança na Caixa e do Banco do Brasil, Caixa, os recursos predominantes vão para crédito imobiliário. No Banco do Brasil vai para crédito agropecuário. Bom, nós temos a figura dos bancos cooperativos e nós temos também as cooperativas de crédito, tá? Lembrando
que não é muito comum cair questão sobre cooperativa de crédito nos concursos bancários, mas as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos cresceram muito no país. E aí eu faço até uma observação. Uma parcela grande do crédito para o agronegócio, do crédito agropecuário, que era feito pelo Banco do Brasil no passado, as cooperativas estão crescendo rapidamente na concessão desses créditos. Por isso, as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos, eles são importantes e a gente vai ver um pouco mais em detalhe mais à frente. Eu queria apenas destacar que as cooperativas de crédito são sociedades de pessoas e que prestam serviços aos associados. E elas têm uma diferença básica em relação aos bancos chamados sociedades anônimas, aos bancos convencionais, que vocês precisam saber. Toda operação que uma cooperativa de crédito, que um banco cooperativo faz com o associado, com aquele cooperado, é isento de imposto de renda. Então ela tem benefício tributário. Por isso a cooperativa de crédito vem crescendo de uma maneira muito rápida e vem ganhando muito espaço no volume de crédito nacional e vem meio que disputando com o próprio Banco do Brasil uma parcela desse mercado. Bom, no subsistema operativo, nós temos umas instituições financeiras que são chamadas de agentes especiais. E eu estou colocando esses agentes aqui de uma maneira individualizada. Por quê? Porque eles cumprem papéis diferenciados. Por exemplo, nós colocamos aqui o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. E no final eu coloquei lá o FGC, que é um item à parte. Ora, é sabido que o Banco do Brasil cumpre um papel de agente do Tesouro Nacional em diversas atividades. Portanto, ele é um agente especial porque ele cumpre um papel de políticas públicas. A gente, quando discutia essa questão no banco, a gente dizia que o Banco do Brasil tem uma perna no público e uma perna no privado. Porque essa perna pública dele é aquela de prestador de serviços para o governo federal. Por isso, ele é um agente especial. Nós vamos estar falando de cada uma dessas instituições, mas vale destacar que esses agentes especiais, eles prestam serviços similares aos demais bancos. Por exemplo, o Banco do Brasil e o Itaú. O Banco do Brasil tem título de capitalização, o Itaú tem. O Banco do Brasil tem seguros, o Itaú tem. O Banco do Brasil tem uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, que é a DTVM, que é a maior do país, que administra hoje 1,5 trilhão, por exemplo. O Itaú tem a distribuidora dele, nós somos muito maior do que eles. Mas nós temos todas as atividades que o Itaú, que o Unibanco, que o Bradesco e o Santander têm, mas nós, além disso, nós prestamos serviços especiais ao governo federal. Então, a figura do agente especial não retira dessas instituições o papel tradicional de banco. E por último, depois eu quero dar uma lupa, eu coloquei até meio separado ali de propósito, que nós vamos falar do Fundo Garantidor de Créditos. Não sei se vocês lembram, no passado não muito distante, nós tivemos vários bancos que quebraram. Na época não tinha essa figura do chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito. As pessoas que tinham depósito nesses bancos ficaram no prejuízo. Esse fundo foi criado para proteger os poupadores de pequenos valores, nós vamos falar mais adiante. Bom, entre os agentes especiais, eu vou começar pelo Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil, ele é um banco múltiplo, mas ele tem a carteira comercial, lembrando disso. Ele é um banco de capital misto sob controle da União. Isso significa que o Banco do Brasil, o maior acionista dele é o governo federal, é a União. Ele é um agente financeiro do governo federal no recebimento de tributos e de rendas federais. Tá vendo? Então, quando você pensa no Banco do Brasil como agente especial, o destaque aí é o fato de ser agente financeiro do governo no recebimento de tributos. E aí eu vou perguntar para vocês, todo mês vai um crédito para a conta das prefeituras e de todos os estados brasileiros.
Quem é que coordena e faz esses lançamentos nas contas de estados e municípios? Banco do Brasil. O Banco do Brasil cuida também dos fundos de participação, de fazer todo o processo de controle e repasse dos fundos de participação para a conta das prefeituras e dos estados brasileiros. E aí eu coloquei como destaque, só para que vocês não esqueçam, que a poupança do Banco do Brasil é destinada predominantemente ao financiamento agropecuário. Mas eu estou em dúvida, eu acho que é exclusivo. Acho que é exclusivo para crédito agropecuário. Eu mesmo estou em dúvida aqui se pode destinar um pouco para outra coisa. Eu acho que pode. Mas fica aí para vocês essa necessidade de vocês pesquisarem se o banco pode destinar parte do recurso da poupança para outro tipo de financiamento que não seja o financiamento agropecuário. Dois outros agentes especiais, que é o Banco do Nordeste do Brasil e o BASA, que é o Banco da Amazônia, foram colocados aí. Essa data que eu coloquei do lado, que é no caso o Banco do Brasil, 1808, é o ano que o Banco do Brasil foi criado. O BNB foi criado em 1952 e o Banco da Amazônia em 1942. O foco do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia é o desenvolvimento regional do Nordeste e da Amazônia Legal, respectivamente. Tá? A Caixa Econômica Federal foi criada em 1861, tá? Diferentemente do Banco do Brasil, que tem... O Banco do Brasil, o governo é o maior acionista, mas tem acionista privado também. Vou dizer para vocês que entre vocês que estão nos assistindo, alguns de vocês podem até ser donos de ação do Banco do Brasil, ter lá um valor de R$1.000, R$500, R$2.000 em ações do Banco do Brasil. Então, o que acontece? O Banco do Brasil tem dinheiro privado, tem acionista privado e tem acionista predominantemente do governo. A Caixa não, a Caixa ela é 100% pública, não tem dinheiro privado. Ela exerce atividades também de banco múltiplo, com carteira comercial, porque ela recebe depósito à vista. A Caixa é o principal agente do sistema financeiro habitacional. Como eu disse anteriormente, os recursos da poupança, da Caixa, são destinados predominantemente para habitação, para crédito imobiliário. Ela tem como principal fonte de recurso o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Né? E um aspecto muito interessante é a gestão das lotéricas e um aspecto que mais me chamou a atenção na preparação dessa aula, que a Caixa tem o monopólio do penhor, que são os empréstimos garantidos com bens e joias de alto valor. É um monopólio da Caixa. O BNDES já é um banco público também, igual à Caixa. Ele é composto por recursos destinados pelo Tesouro Nacional e praticamente ele é composto pelo financiamento de longo prazo de máquinas e equipamentos e pelo chamado BNDES-Par. Os financiamentos do BNDES, gente, eles são fundamentais. Eu vou citar um exemplo. A hidrelétrica de Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte vai ser a maior hidrelétrica no período de cheia, a maior geradora de energia do país, com 11.000 megawatts. A hidrelétrica de Belo Monte só foi possível, por quê? Porque o BNDES fez um empréstimo enorme para fazer com que aquele projeto pudesse ser implementado. Então, ele, de um modo geral, ele financia recursos para prazos muito longos para aquisição de máquinas e equipamentos. E você tem a figura do BNDES Participações, que ele vira acionista das empresas. Vocês sabiam que o BNDES é um dos donos da Rede Globo? O BNDES tem participação na Rede Globo. Então, uma fatia da Rede Globo é do BNDES. Tem várias empresas aí que o BNDES é acionista delas. Normalmente, quando ele entra com o acionista, que é o BNDES-Par, ele entra com a fração pequena. Mas é importante que vocês entendam que o BNDES ele é composto por financiamentos e participações em empresa. A principal fonte de recursos do BNDES é o Programa de Integração Social, que é o PIS-PASEP, mas também ele recebe empréstimos do exterior, ele tem recursos próprios, que é uma instituição que já existe
desde 1952. Portanto, ao longo desses anos, ele, como é uma instituição que tem autonomia financeira, os lucros foram sendo incorporados ao patrimônio, então ele tem recursos próprios e ele pega recursos externos, de certa forma, eu já tinha falado. E por último aqui, nesse bloco de instituições, agentes especiais, eu queria falar novamente do FGC, tá? O Fundo Garantidor de Crédito. E ele é importante, porque veja bem, quando os bancos quebraram na década de 90, os correntistas desses bancos tiveram um prejuízo enorme. Então, a criação do Fundo Garantidor de Crédito é uma garantia para que os depositários de pequenos valores não tenham prejuízo se a instituição financeira quebrar. Então, o FGC, ela é uma associação civil sem fins lucrativos, ela presta garantia, olha essa palavra aí, hein? Contra instituições financeiras no caso de falência ou de intervenção. Então, você que está assistindo essa aula tem um depósito de 10 mil reais num banco qualquer. Esse banco, se surgir um boato de que esse banco vai quebrar, o que você vai fazer? Você vai correr lá e sacar. Agora imagine você, se você ouvir esse boato e todo mundo ficar sabendo desse boato. Todo mundo vai correr lá e vai sacar o dinheiro. Por quê? Com medo de perder o seu dinheiro. Mas se você souber que existe um fundo chamado FGC, que vai te garantir esses 10 mil, se o banco quebrar, você fica tranquilo. Você vai dizer assim, se o banco quebrar, o FGC me paga esse valor. Tá? Então, o FGC garante depósito de valor pequeno, então, se eu não me engano, até 100 mil reais, para pequenos poupadores. Mas ele é fundamental para evitar essa corrida ao sistema financeiro quando surge um boato dessa natureza. Bom, como que é custeado? Quer dizer, para que o FGC possa garantir o seu depósito, ele precisa arrumar dinheiro. Como é que ele vai garantir que o seu depósito vai ser pago se o banco quebrar, se ele não arrumar dinheiro? Então, essa aí que nós chamamos de fontes de custeio. Então, toda vez que você vai num banco e deposita na sua conta corrente um valor, ou deposita na caderneta de poupança um valor, ou deposita no CDB um determinado valor, o banco tem que repassar ao FGC um percentual. E são esses percentuais que eu citei aí. 0,01% ao mês é o que é destinado ao FGC. E aí eu queria destacar, que eu cito ainda mais duas fontes, mas essa é a mais importante, porque o banco chega no último dia do mês, calcula lá a média de quanto de recurso que ele tem em depósito à vista, a média de quanto de recurso que ele tem em poupança, a média de quanto de recurso ele teve durante o mês de CDB, soma isso tudo e aplica essa alíquota de 0,01 e transfere isso para esse fundo. É este fundo que vem criando o patrimônio do FGC, que é fundamental para a segurança dos pequenos poupadores e do sistema financeiro. Existem ainda dois tipos de contribuições que eu coloquei aí como destaque, é o chamado DPGE, que é Depósito a Prazo com Garantia do FGC, e que visa assegurar a liquidez às instituições financeiras pequenas. Então tem instituições financeiras que elas são mais arriscadas mesmo. Por ela ser mais arriscada, elas pagam uma contribuição um pouco maior aí de 0,02% ou de 0,03%. Mas o FGC também tem como fonte de recurso a recuperação de crédito. Então, se o banco quebrou e o FGC teve que arcar com os depósitos dos seus clientes, o patrimônio desse banco vai a leilão, vai ser administrado pelo FGC e boa parte desse patrimônio vai virar recurso e também vai compor o custeio do Fundo Garantidor de Crédito. E o que garante o FGC? Garante depósito à vista, olha só, isso é importante, viu, gente? O FGC garante DV, que é depósito à vista, depósito em caderneta de poupança, CDB, LCA, que é letra de crédito agropecuário, LCI, letra de crédito imobiliário,
e um conjunto de outros depósitos que eu citei, depósitos destinados a pagamento de prestação de serviços, salários e aposentadoria, que são essas contas salários, as letras de câmbios, letras hipotecárias, etc, etc, etc. Se cair na prova, vai cair os itens mais comuns. Então não esqueça de anotar e também colocar aí na sua cabecinha que depósito à vista, poupança e CDB, que são os três mais importantes e mais comuns, são garantidos até um determinado valor pelo Fundo Garantidor de Crédito. Bom, feito isso, nós estaríamos concluindo nesse bloco o bloco de agentes especiais para que a gente pudesse passar agora para os demais agentes do sistema financeiro. Portanto, nós fechamos esse bloco lembrando da importância do subsistema operativo, mas com destaque para as instituições captadoras de depósito à vista. Lembre, instituições captadoras de depósito à vista são aquelas que criam moeda. Por isso, elas são analisadas e discutidas à parte e por isso elas recebem uma atenção especial. E na próxima aula nós vamos ver as demais instituições financeiras que não captam depósito à vista, portanto, a próxima aula nós vamos ver as instituições financeiras chamadas de não bancárias. Aguardo vocês.